Olá, fiel torcida corintiana! Olá, amigos e amigas ligados aqui na TV Placar. Depois de Corinthians 0, Atlético Paranaense 1 em Curitiba. Que grande vitória do Furacão! E mais uma derrota do timão de Vanderlei Luxemburgo. E antes de falar dessa queda corintiana, eles podem terminar essa rodada na zona do rebaixamento, hein? Fiquem ligados aqui na TV Placar, se inscrevam no nosso canal no YouTube, deixem o seu like, curtam a nossa programação e à sua disposição, especialmente para você, feito por nossa equipe da TV Placar, um cardápio variado com o nosso carro-chefe de segunda a sexta, nossa Opinião Placar de 11h30 da manhã a 1 da tarde. Segunda-feira estamos juntos com a turma, hein? Com Flamínio Sormani, Bernardo Ramos e Felipe Facincani, com o comando e a direção de Rogério Micheletti. Bom, Corinthians perdeu por 1-0 e foi pouco, hein, gente? Podia ter sido mais, hein? Podia ter sido 2, 3, 4, sem exagero. 3 bolas na trave da equipe do Corinthians, né? Ainda estava 0-0, o Cássio já tinha feito grandes defesas no primeiro tempo, aí o Vitor Bueno manda uma bola na trave, depois outras duas já com 1-0 no placar também seriam lances perigosos a favor do Atlético Paranaense, mas a trave salvou o timão de um vexame maior, né? Não estou exagerando não, pelas defesas do Cássio e pelas bolas na trave, 3, o Corinthians podia ter tomado aí uma pancada histórica para a equipe do Atlético Paranaense. Ficou bom, 1-0, tá de bom tamanho, resultado normal pelo que o Corinthians vem produzindo, time totalmente irregular. Especificamente nesse jogo, para não ficar repetindo o que a gente tá vendo lá atrás, se bem que também, se eu não falar nada aqui, vocês só olharem os comentários passados, tudo que eu falei lá atrás está aplicando hoje, porque não tem nenhuma novidade, né? A novidade é quando o Corinthians conseguir 3, 4 vitórias consecutivas jogando um bom futebol. Acho que isso a gente não vai ver essa temporada, tá? Eu não preciso ter bola de cristal, né? Mas acho que você vai concordar comigo, né, torcedor corintiano? Acho que a gente não vai ver isso, não. Nessa temporada, não. A não ser que os reforços cheguem e façam alguma coisa muito diferente. Mas o Corinthians é um time sem alma, é um time sem pegada, tudo no jogo de hoje só. Tô analisando o jogo de hoje só, tá? Sem alma, sem pegada, sem vibração, sem organização. Bola queima no pé dos jogadores. E sabe o que parece? Fazer aqui uma alusão àquele cara que tá trabalhando numa fábrica que não tá gostando do trabalho, sabe? O cara vai porque é obrigado, né? Tem que ganhar o pão de cada dia lá, né? Pra garantir o leitinho das crianças, né? Entendeu? Chega lá 8 da manhã na fábrica, tem que ficar até às 6 aqui, hein? Aí tem uma hora de almoço, dá uma esticadinha, aquela pestanejada, dá uma enrolada no final da tarde e volta para casa. E aí quando chega em casa fala, amanhã eu tenho que voltar para lá. É isso, tá? É assim que eu vejo o Corinthians. Os caras estão jogando no Corinthians, né? Que má vontade, Poxa, gente, né? Que coisa, né? Bom, o Cássio estava aí para salvar o time de um vexame maior. Zaga corintiana mal, com Gil e Caetano, Bidu mal, e o Bruno Mendes é apenas um cara que marca e que não é aquele lateral que vai avançar. O Corinthians tem que ter um lateral, gente. Tem que ter um lateral que ataca, né? O futebol de hoje você tem que ter um lateral que ataca, não dá para ser o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é zagueiro, bota o Bruno Mendes então na zaga. Meio campo do Corinthians, o Rony só marca, mas nem isso ele fez bem feito. O Maicon esquece aquele cara que foi campeão brasileiro no Corinthians, esquece. Juan mal. Roger Guedes, o melhor jogador da temporada, muito abaixo da crítica. O Irioberto tentou uma bicicleta no segundo tempo. Cuidado, Irioberto, vai machucar a bacia, meu garoto. Não inventa. Faz o arroz com feijão que já tá difícil, hein? O Biro, muita correria também. Aí um time desorganizado, o cara não consegue também desenvolver mais. Aí no segundo tempo, Fábio Santos entrou, nada, Juliano, bom, enfim. Né? Do lado do Atlético, um time mais organizado, com figuras que realmente estão afim de jogar. O Fernandinho fez uma grande partida, o Bento esteve muito bem, os zagueiros, né? Pedro Henrique, ex-Corinthians, olha só o Pedro Henrique, ex-Corinthians, Eric joga muita bola, Vitor Roque excepcional, o Barcelona está contratando uma joia do futebol brasileiro, e esses caras, Kelvin, esses Canóbio, conseguiram colocar um futebol muito mais vistoso, muito mais organizado, muito mais equilibrado, muito mais antenado com as coisas, né? Por isso que o Atlético chegou a essa vitória, apesar de ter perdido o técnico nessa semana, hein? Poxa, perdeu o técnico, né? O Paulo Turra foi embora assim que o Felipão deixou o cargo de diretor de futebol para acertar com o Atlético Mineiro. Então,
O futebol às vezes produz essas coisas, né? Os caras ficaram sem técnico aí e venceram o Corinthians. O que não é muito difícil hoje vencer o Corinthians. A jogada do gol é o seguinte, o Eric pega a bola, ninguém marcando. Os jogadores do Corinthians parece que tem ingresso especial para ficar vendo o jogo em campo. O Eric cruza a bola da esquerda, mais centralizado da esquerda para a direita. O Kelvin acerta de cabeça um passe precioso para o Vitor Roque. O Bidu estava na marcação do Kelvin. O Bidu não tirou nem os pés do chão. Uma vergonha, o jogador profissional sequer saltar. Perdeu o lance, faz parte. Né? Um segundo pode fazer diferença, mas ele sequer saltou. E aí, os zagueiros simplesmente não apareceram nem na imagem, né? Vitor Roque, mais esperto que o Cássio, não é culpa do Cássio, mandou a bola para o fundo da rede, fazendo o único gol da partida. É isso, Corinthians termina essa rodada sob o risco de voltar a frequentar a zona do rebaixamento. O Atlético melhora a situação dele no Campeonato Brasileiro, com o propósito de alcançar a vaga na Libertadores via Campeonato Nacional. E o Corinthians vai precisar ter uma sequência para conseguir sair desse modo preocupante da zona da confusão, como diz o Luxemburgo. Conseguir 3 vitórias seguidas para tentar respirar um pouco, porque não adianta vencer o Santos na última rodada e perder para o Atlético. Depois vencer o Bragantino e perder a outra. O Corinthians vai ficar assim até o final do campeonato? 2007, quando o Corinthians não sabia o que era rebaixamento, uma hora as coisas se resolvem. Não resolveu. E agora é a mesma coisa. Uma hora o Corinthians consegue. 12 rodadas no campeonato, hein? Já o primeiro turno termina. E depois o segundo turno passa voando.